parte do nosso mini treinamento, ela diz respeito, então, à parte de estudo da vida espiritual, né? E é o fundamental. Todo o nosso trabalho aqui na academia, toda a minha vida, né? Ela é galgada na vida espiritual. A vida espiritual é infinitamente maior do que a vida natural. A vida espiritual é a vida sobrenatural. E a vida sobrenatural, como fala, ela é sobrenatural, então você não consegue tocar, você não consegue ver, você não consegue ouvir com as suas mãos, né? Com o seu corpo natural, com os seus olhos natural e com o seu ouvido natural. Você só consegue ver, ouvir e tocar o sobrenatural de forma sobrenatural. Ela vem revelada a você. Exatamente por isso que fala em revelação. Ela não segue um sistema lógico, ela segue um sistema espiritual de revelação. As coisas do mundo, as coisas do plano horizontal, que eu costumo dizer que é o plano da hipocrisia, porque o homem é hipócrita. O homem, eu sou hipócrita. Todos somos hipócritas. Porque é exatamente o objetivo de Deus é nos limpar, além de nos salvar e ter restabelecido o espírito, é através do restabelecimento do espírito nosso, que foi então vivificado com a morte e ressurreição de Cristo, é espiritual, quando a gente fala o quê? Morrer em Cristo, viver em Cristo, Cristo viver em nós, é tudo sobrenatural. Não vou te provar, mas eu tenho as minhas revelações, as minhas convicções. E com isso, então, que a gente vai servir ao outro, com essa vida espiritual. Então, nessa terceira parte, nós fazemos sempre um breve estudo. Hoje já estou falando demais, mas vamos então para o vídeo, e nós vamos ouvir um trechinho, né, que é exatamente sobre o estudo da vida espiritual. Então nós vamos escutar hoje, ou novamente, o preletor Luiz Romeu Bornelli, com o título O Testamento, o Testemunho de Deus nas crises de Cristo. Né? Isso é muito interessante, porque Jesus Cristo, na verdade, foi guiado pelo Espírito Santo também, né? E tinha contato direto com seu Pai, sobrenatural. E se Cristo tinha, é porque eu e você, qualquer cristão, também temos que ter. Só que Cristo, ele nasceu de Maria através do Espírito Santo, quer dizer, ele nasce puro, né? Ele não nasce de homem, ele nasce na barriga de uma mulher que também tinha a pureza dela lá adequada para ser a separada, a santa, para receber então o fruto do Espírito, né? Que é Jesus Cristo. Bom, vamos ouvir um pouco o Bornelli então. Sem As internet. Escrituras, para nós lermos de novo todos esses relatos. Leia o Evangelho de Lucas cuidadosamente, porque é ele, sim, é ele, dentre os quatro, que vai dedicar mais tempo à humanidade do nosso Senhor Jesus, como vimos. Uma humanidade mansa, pobre e gentil. A humanidade do Então, reino. essa humanidade mansa, pobre e gentil é que eu e você temos que ser se somos cristãos. Nós temos que imitar Cristo, nós temos que ser cristocêntricos. Por isso que nós temos que conhecer a vida de Cristo, por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, que é uma palavra viva. E que esses conhecimentos que Deus quer passar, tanto eu e você, lendo o mesmo versículo da Bíblia, né, ou escutando o mesmo som que vem lá do preletor aí, no caso o Bornelli, ela tem uma revelação que é diferente, porque o Espírito Santo que vai revelar a você, dependendo do seu propósito, do meu propósito, do propósito do outro. Então, isso que é fantástico na vida espiritual. Redentor. Então vamos entender as palavras de Paulo, o companheiro tão chegado de Lucas, quando Paulo vai escrever: ele sendo rico,
se fez pobre por amor de vós, para que então nós, que éramos pobres, nos tornássemos ricos. Conheceis a graça do nosso Senhor Jesus. Diz Paulo, 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. Hoje, então, com a ajuda do Senhor, vamos dar o quinto passo e vamos ao Getsemane. Nós falamos, irmãos, já que essa crise do Getsemane, ela é tão particular e numa hora tão decisiva que o senso do nosso coração nos aproximarmos desses textos sobre o Getsemane não é outro, senão tirarmos as sandálias de nossos pés. Porque estamos pisando um terreno tão obscuro, uma transação tão santa entre o Pai eterno e o Filho eterno. Entre aquele que disse aquelas palavras, minha alma está profundamente angustiada até a morte. Que tipo de compreensão nós temos dessas coisas? Nunca chegaremos ao final. Teremos certamente uma eternidade sem fim, inesgotável, para aprendermos um pouco mais do significado desses assuntos. Não tenha dúvida, nós o aprenderemos por toda a eternidade. Porque o cordeiro que nós contemplaremos é o cordeiro como que recentemente imolado. Nas palavras de João, em Apocalipse 5, lembra-se? Foi esse que João viu, historicamente falando, em torno de 60 anos depois da sua morte e ressurreição. Um cordeiro de pé, no meio do trono, como que recentemente imolado. João viu que o sangue do cordeiro, diante de Deus, sempre é fresco. E assim nós teremos esse cordeiro de... Eu só quero destacar, né, que a Bíblia, como vocês podem ver, tem muito palavra que é figurativa, é imagem, é parábola, né? Muita coisa figurativa, né? E isso tem um propósito. E esse propósito eu acho que é para as pessoas procurarem ter revelação e não entendimento lógico. Né? Eu entendo assim, para entender que a coisa não é por lógica, mas é por revelação. E as parábolas, então, eu acho que elas suscitam, né? Elas fazem com que você, ao ouvir uma palavra, que ela se torne viva, porque o Espírito Santo vai dizer o que é o propósito para você ouvir com aquilo. É uma audição, então, sobrenatural. Essa é a minha visão. de Deus, nosso cordeiro, para contemplarmos por toda a eternidade. Por isso, irmãos, esse ambiente futuro na sua presença será cheio de tanta adoração. Como se nós estivéssemos, na linguagem aqui do tempo e humana, abrindo um tesouro em cada dia eterno, deslumbrando, 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 sem fim. Cristo de riquezas insondáveis. Então, quando nós chegamos ao Getsemane, a palavra Getsemane significa prensa de óleo, prensa de azeite. Aquele que é incenso para as narinas do Pai, também é essa azeitona, que agora foi para esse lugar onde era prensada, então dela pudesse fluir esse óleo. Esse óleo seria derramado 50 dias depois, no Pentecostes. Então o Senhor vai ao Getsemane. E nós vamos buscar seguir alguns passos dessa quinta crise, evento crítico do nosso Senhor Jesus. Então vamos, em primeiro lugar, abrir um verso no Salmo 22. Nós já lemos 2 versículos nesse Salmo que tem a ver com o nascimento do nosso Senhor. Nós já lemos, em reuniões passadas, os versos 9 e 10. Vamos lê-lo mais uma vez, apenas para termos um pouco do contexto. Salmo 22, o chamado Salmo da Cruz.
Deus meu, por que me desamparaste? Palavras do Senhor na cruz do Calvário. Como alguns sugerem, nosso Senhor provavelmente tenha recitado todo esse salmo enquanto estava na cruz do Calvário. Senhores, deu nosso tempo e eu sou meio, a propósito, diria mal educado, que eu corto, porque a nossa intenção no mini treinamento é levá-los, os senhores, a refletir e a conhecer, por exemplo, esse vídeo. Então, esse vídeo está disponível lá no canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano. Então, o canal do YouTube a gente constrói com muito carinho, amor todo dia, edificando o canal, de tal forma a poder atingir pessoas, né? E essa é a nossa convocação. Então, aqui é para você ir lá, mini treinamento de número 8 da aula 18, está lá esse trechinho em 10 minutos, e mais que você indo lá, veja o quanto tem de informação lá a respeito do estudo da vida espiritual, de outros mini treinamentos, né? E ele também vai no original, como está lá o testemunho de Deus nas crises de Cristo, tá? Esse o nosso objetivo. Tchau, tchau. Até mais tarde, nas nossas reuniões sistêmicas aí, a partir das 8 horas. Tchau, obrigado.